Os limites da legalidade são muitas vezes frágeis quando se trata de manifestação política no Brasil. É comum o caso de manifestantes que são presos e taxados de criminosos, principalmente depois das manifestações de junho de 2013. Para alguns especialistas, essas ações são casos de criminalização dos movimentos sociais, o que seria uma forma de inibir os movimentos. Bom, e para falar mais sobre a criminalização dos movimentos sociais, o Conexões de hoje recebe os bacharéis em Direito, José do Carmo Siqueira, que é professor de Direito da UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do Conexões. Bom, nós também vamos conversar com a Ilzamara de Carvalho, que é membro do Coletivo de Direitos Humanos da Via Campesina. Olá, Mara, obrigada pela presença. Olá, Camila, muito importante para nós estar aqui com vocês nesse momento, discutindo um tema tão caro e tão importante para as nossas lutas. Para começar, então, queria falar sobre esse termo, né? A criminalização dos movimentos sociais. O que significa exatamente essa criminalização? Como ela se dá, tanto a partir do Estado, quanto até mesmo da própria sociedade? Professor, eu queria começar com o senhor. Então, Camila, esse é um uso nocivo do direito. É usar o direito para combater um direito que é maior do que o direito repressor. O direito de expressão, o direito de organização, o direito de mobilização das pessoas de uma forma organizada e que é muito importante porque é assim que as pessoas constroem referenciais de direito para a sua vida, para a vida coletiva, para conquistar mesmo direitos tão importantes para a vida das pessoas. Só que na disputa política há esses embates e o Estado, que muitas vezes funciona como uma mão longa, né, das elites dominantes do país, utilizam estruturas do próprio Estado, e aí a lei penal, né, é pensada milimetricamente para isso, para poder então retirar pessoas que estão fazendo a luta social, exercendo o direito de cidadania, exercendo o direito constitucional, que já foi até reconhecido em decisões judiciais importantes, que é o direito de pressão. Livre expressão e de pressão mesmo contra autoridades, integrantes do Estado, que devem realizar políticas públicas fundamentais para a vida humana e não realizam. Daí a necessidade das organizações, de movimentos sociais que, ou tematicamente em relação, por exemplo, à luta pela terra, então os movimentos que fazem especificamente a luta pela terra no Brasil, movimentos históricos, que tiveram momentos assim relevantíssimos, por exemplo, antes do golpe de 64, né? Desde a organização prévia das ligas camponesas, e movimentos, aí houve um sufocamento, né, desses movimentos, com repressões muito violentas, com eliminações físicas mesmo, com mortes, torturas, e depois passamos por um período que nós chamamos aí de redemocratização, e nesse momento o que acontece? Utilizam de outros aparatos. Ao invés de só utilizar uma coisa que não é bem aceita na comunidade internacional, que é a violência física, a eliminação, então utiliza daquilo que se chama de legalidade, né? De uma legalidade para reprimir os movimentos. Então essa criminalização combina com uma legalidade que, na mais das vezes, perde legitimidade por conta desse foco seletivo, né, de combater os movimentos sociais. Bom, Mari, como que isso se dá aqui em Goiás? Você é integrante da Via Campesina e os movimentos do campo, de lutas do campo, são, acredito que um dos que mais sofre com isso. Como é que isso acontece aqui em Goiás? Aqui em Goiás isso é bem complicado e muito forte, né? Eu acho que não falar de Goiás é também falar de todo esse contexto de criminalização que os movimentos sociais enfrentam ao fazer a luta, né? Porque quando a gente fala de criminalização a partir desse olhar do campo legal, acho que tem também quais as ferramentas utilizadas para essa criminalização que estão para além do campo legal, né? A própria mídia, ela usa instrumentos para isso. Então, a gente tem outros instrumentos que criminalizam essa luta e esse contexto que nós estamos enfrentando hoje, esse contexto, ele tem acirrado isso a nível nacional. E aqui em Goiás, né, considerando todo o seu histórico conservador, né, com relação a pensando
o próprio ambiente jurídico, a gente tem sentido isso muito forte, né? Exemplo disso foi a prisão de 4 companheiros, a perseguição, inclusive a dois companheiros e uma companheira que se encontra exilada, porque estão sendo perseguidos pelo Estado pelo fato de lutar pela efetivação de direitos, né? Então a gente tem acompanhado também, para além dessa questão da perseguição à luta pela terra, a perseguição também a outros segmentos aqui, movimento de moradia, movimento de meninos e meninas de rua, ou seja, outros movimentos aqui também estão sofrendo isso, e isso chama atenção e foi isso que trouxe, né, esse encontro também para esse estado de Goiás. Por que a gente resolve fazer um encontro com essa temática de forma que a gente pudesse denunciar esse contexto de violação de direitos e de perseguição que os movimentos sociais enfrentam nesse contexto ao fazer a luta por direitos? Só para explicar para o nosso público, né, o seminário do Pensar em Direitos Humanos. Queria que você falasse só um pouquinho o que aconteceu agora no mês de maio, né? De abril, perdão. De abril, Então, esse encontro ele é fruto de uma construção coletiva dos movimentos sociais do campo e movimento social, da Via Campesina, CONTAG e MCP. Então, ele surge a partir de uma construção dos movimentos para que a gente criasse um espaço para debater esse contexto de criminalização e, com isso, acumular também, resgatar o histórico da entrada dos camponeses e camponesas na educação jurídica, que é celebrar os 10 anos da primeira turma, né, voltada para beneficiários e beneficiários da reforma agrária, uma experiência pioneira iniciada no Campo Cidade de Goiás, né, movimentos sociais, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e o UFG. Né? Então, com base nesse contexto histórico de resistência e da necessidade da gente criar um espaço para debater esse tema e, com isso, criar também formas de acúmulo de força, né, a essas perseguições, que a gente realizou esse grande encontro aqui, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, que trouxe vários temas nesse sentido e que apontou também quais são os caminhos que a gente deve tomar de forma coletivamente, movimentos sociais, universidades, espaços também do ambiente jurídico, para que a gente possa ter o direito à luta, que é o mínimo que a gente pode assegurar dentro do Estado Democrático de Direito, que a gente também ajudou e ajuda a construir com a nossa luta cotidiana. A gente vai ter que ir para um intervalo, a gente volta a discutir esse tema daqui a pouquinho no próximo bloco. Continue acompanhando Conexões pela TV UFG, no canal 14 no Sinal Aberto, canal 21 na NET Goiânia ou então pela internet. Você faz isso no nosso perfil do Facebook ou no nosso canal no YouTube. Conexões está de volta com uma conversa sobre a criminalização dos movimentos sociais. Nossos convidados de hoje são os bacharéis em Direito, José do Carmo Siqueira, que é professor de Direito da UFG, e também a Elzamara Carvalho, que é representante da Via Campesina. Bom, queria retomar com o senhor, professor, em relação à questão da legalidade. Qual é a legalidade para se fazer essas prisões? O que é considerado legal ou ilegal dentro de um movimento social, dentro de uma manifestação? A gente vê vários casos de pessoas que foram condenadas, como o caso do rapaz do Rio de Janeiro, condenado por ter pinho-sol na mochila e supostamente está fazendo uma bomba. Pessoas que são presas, como o caso dos representantes aqui do MST em Goiás. O que é legal e o que é legal para o nosso público entender? Bom, é importante que a gente compreenda bem, Camila, que o direito é uma área, né, que está muito sujeita a interpretações. E, como eu disse antes, há uma escalada, né, de se usar a estrutura do direito desse modo nocivo, ou seja, de um modo que foca, persegue, estabelecendo uma relação muito direcionada, né, para combater legitimidades de manifestações das pessoas. Ora, nós vivemos, em tese, né, numa democracia. Na democracia, um dos direitos fundamentais das pessoas é elas se manifestarem, né, e se manifestarem, inclusive, reivindicando até alterações no espaço legal, no espaço jurídico, mas, sobretudo,
fazendo reivindicações de direitos que estão prometidos na Constituição ou em outras leis. E mesmo direitos que são importantes para as pessoas, que mesmo não estando na lei, é importante que as pessoas lutem por ele. Essa expressão, a luta pelo direito, é uma expressão antiga, né? Tem um autor austríaco, o Jhering, que escreveu uma obra chamada A Luta pelo Direito e diz que a luta é um componente da própria ideia do direito. Então, fazer a luta cotidiana, permanente, de um modo organizado, buscando a realização das tantas promessas de direitos, né, estabelecidas na Constituição, que, de certo modo, incorporou pressões sociais, né? A própria reforma agrária entrou como texto na Constituição, porque houve uma mobilização muito intensa, né, de movimentos organizados do campo que fizeram esse legítimo movimento. Dizer, olha, a Constituição tem que espelhar a vontade do povo, né? Então, as pessoas fizeram isso. Tem um texto claro, né, prometendo a Constituição. O que o Estado tem que fazer? Reservar recursos para isto, né, para que garanta a aplicação daquilo que está no texto, porque senão a Constituição vai ser aquilo que o Ferdinand Lassalle afirmou, um mero pedaço de papel. E as pessoas não vivem de pedaço de papel, vivem de direitos reais que precisam para se alimentar, para ir para a escola, para ter saúde, para ter lugar de trabalhar, lugar de moradia. Então, os movimentos sociais são aqueles que atuam para reivindicar a retirada do texto e vir para o mundo real direitos coletivos. Os movimentos sociais não fazem reivindicações individuais, né? Fazem reivindicações legítimas, construídas historicamente, porque são necessidades vitais das pessoas. Então, adotar uma determinada área do direito, como se fosse assim, olha, reservar a área criminal do direito, né, para um determinado grupo. Por quê? Porque é uma forma de se combater o direito livre de expressão, de pressão, de reivindicação. E essa atuação direcionada para isso não combina com o Estado de Direito. Bom, Mara, você falou no primeiro bloco a respeito até mesmo de de fatores externos ao próprio direito, como a questão da mídia. Como que a mídia também criminaliza esses movimentos sociais e a própria sociedade que muitas vezes vê o manifestante como o baderneiro, aquele que não trabalha, aquele que tem tempo para estar ali na manifestação? Uhum. Então, Camila, a mídia hoje ela tem um poder importante, né, na formulação de opiniões, né, e que influenciam nesses olhares de como que esse conjunto da sociedade vê, né, olha para essas lutas e para esses movimentos. E aí tem um primeiro fator que é invisibilizar as coisas positivas que estão presentes em nossa luta, né? Então, a mídia faz isso muito bem quando ela silencia as boas práticas de luta, de educação, de produção, né? de outros direitos que a gente vai gerando com essa luta, né? Que são resultados, mas que a mídia faz questão de invisibilizar essas experiências e as práticas que a gente vai construindo e assegurando esses direitos, como o professor José Carlos falou, o direito à reforma agrária, o direito à saúde, à educação, à terra, ao trabalho, ao lazer, né? Então, tudo isso compõe o nosso projeto de reforma agrária e a mídia ela faz questão de não reconhecer e de silenciar esses resultados e os direitos, né, que a gente vai acessando e constituindo na nossa luta. Com isso, tem um segundo fator que é desvirtuar, né, as nossas ações quando a gente vai para a rua fazer a luta, né? E com isso existe a criação de uma imagem de que nós somos vândalos, baderneiros, sem terras que estão ali para depredar. Isso, que estão ali para atingir, né? E com isso também destruir o público, né? O que é constituído enquanto como é que se diz? Enquanto prédios públicos, espaços públicos, né? Então a mídia ela cuida de fazer isso, né? De distorcer as nossas ações, a forma de organização e as práticas que a gente
utiliza para que a gente consiga reinventar e lutar por esses direitos. Nós, pensando a Via Campesina e o Movimento Sem Terra, tem sido vítima clara disso, né? Quando eles nos enquadram como organização criminosa. Imagina, o movimento social histórico como o Movimento Sem Terra, né, ser enquadrado como organização criminosa, isso é um crime, né? E é também uma forma de desvirtuar o que a gente vem construindo ao longo do nosso histórico de luta. Então a mídia ela tem tido esse papel importante, fundamental para essa criminalização, e a gente acredita que esse é um espaço que a gente tem que disputar também, e esse espaço aqui como esse, né, criado para a gente dialogar e esclarecer essas questões, é muito importante para que a gente possa estabelecer esse diálogo direto com a sociedade, que muitas vezes não tem acesso a essas informações e essas vivências que a gente trava em nossa luta. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente encerra essa conversa a respeito da criminalização dos movimentos sociais. Durante o nosso intervalo, contribua com a gente. Mande seu e-mail para o jornalismo@tvufg.org.br ou então seu WhatsApp para o número 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que debate a criminalização dos movimentos sociais. Nós estamos conversando com o José do Carmo Siqueira, que é professor de Direito da UFG, e também com a Elza Mara de Carvalho, que é representante da Via Campesina. Mara, queria começar com você e falar de uma questão, mais um pouco dessa questão da repressão aos manifestantes, ao movimento ligado às lutas do campo. A gente viu recentemente, no mês de abril, morte de vários agricultores e ao longo dos anos também muitas pessoas, muitos ativistas ligados à causa da reforma agrária, à causa das questões indígenas que são assassinados. Como que você enxerga isso na nossa realidade, e isso é uma coisa que infelizmente deve continuar nesse cenário? A gente enxerga com muita preocupação, né? Porque, queira ou não, são os nossos companheiros e companheiras que estão sendo mortos, né, na luta. Então, isso é muito preocupante e muito grave, né? Nós estamos há 10 anos do massacre lá de Eldorado dos Carajás, né? Um fato muito triste, né? E que a gente ainda, infelizmente, não conseguiu vencer e tomar isso como lição para que a gente pudesse barrar isso. Né, temos 10 anos desse massacre. A Comissão Pastoral da Terra, ela organiza o caderno de conflitos, traz dados importantes sobre essa questão de violência e morte no campo, né, e agora, considerando esse contexto de criminalização, a gente vê uma forte retomada dessa ofensiva direta aos companheiros e companheiras que se encontram fazendo luta, alguns acampados, alguns fazendo na rua em marcha, outros no seu lugar de vida, de trabalho, de produção, né? Então, nós estamos muito tristes e muito preocupados com essa situação. Se falou da causa indígena, né? Temos visto também, tem um histórico de mortes também, né? Nessa questão da disputa pelo território, não, do direito a permanecer em seus territórios. Né? Então, a gente vê isso de forma muito, muito, muito preocupante, e eu acho que esse tema da criminalização, esse tema que a gente trouxe como mote para o nosso encontro, ele vem para chamar a atenção, né? De como que a gente vai fazer esse enfrentamento e dialogar também com a comunidade, com os familiares que lá estão e que estão expostos a esse tipo de ação, de violação, que resulta no assassinato dos nossos companheiros e companheiras que estão nas áreas, né, ou em outros lugares fazendo luta. Então, isso é muito preocupante, é muito triste que a gente, né, esse ano, agora em abril, 17 de abril, né, 10 anos de massacre, e a gente, domingo 23, né, a gente
receba a notícia da morte de nove companheiros, né, em seus territórios, no seu lugar de luta e de vida. Então, isso é muito preocupante. Dia 24, em Minas Gerais, também foi assassinado, né, um militante integrante do Movimento Sem Terra, dirigente, 10 tiros, né? Então, assim, a gente está vivendo uma realidade muito grave, muito, muito preocupante, e a gente precisa ir criando esses espaços de diálogo e de fortalecimento para que mais companheiros não venham a tombar nesse processo. Preciso dar a palavra agora para o professor. Queria só que o senhor fizesse uma análise aí de futuro, como que a gente deve estar nos próximos anos com alterações na legislação que criminalizam os movimentos, também uma repressão que parece vir muito do campo conservador, do grande negócio no Brasil, que prefere abafar esses movimentos populares. Como é que o senhor vê uma perspectiva de futuro no Brasil? Bom, parece que nós estamos caminhando para um tempo em que a democracia fosse se consolidar no país, e não apenas a democracia formal, a democracia de dar direitos políticos, direitos, né, de eleger representantes. A democracia é muito mais do que isso. A democracia ela precisa acontecer no âmbito material, naquilo que signifique, de fato, permitir que as pessoas tenham as condições reais de vida. A democracia da terra, né, a terra no Brasil, que tem sido historicamente tão concentrada, né, um país que o índice de concentração da terra é dos mais elevados no mundo inteiro. Então, para combater essa concentração da terra, as lutas que são feitas, é preciso também ter um ambiente político que favoreça, né, que essas lutas aconteçam, que a opinião pública seja melhor esclarecida. Daí o papel da mídia, que a Mara já salientou antes. A mídia ela tem feito muito mais opinião, né, e não viabilizado as diversas possibilidades de manifestações, de visões de como é que esse país nosso deve ser organizado, como é que as suas riquezas construídas pelos trabalhadores devam ser melhor distribuídas. Então, esse é o nosso grande desafio. O cenário político hoje no Brasil não é nada bom. Nós temos um cenário que aponta para o passado, né? A tal da ponte para o futuro é uma ponte para o passado, uma ponte para o atraso, uma ponte para o retrocesso, uma ponte que bloqueia, não é ponte, é muralha que bloqueia direitos que já foram historicamente construídos, conquistados. Eu defendi recentemente, Camila, uma tese afirmando direito como efetividade, ou seja, é aquele direito que as pessoas vão usufruir de fato. Não é só o direito que está escrito num texto da Constituição ou no texto de uma lei, mas é o direito que, fazendo parte de todo um processo de construção, de afirmação, de luta pela sua efetividade, ele se realiza e as pessoas possam usufruir desses direitos. Esse era o ambiente que nós estávamos caminhando para ele e, de repente, houve esse solavanco aí que nos joga num ambiente hoje que permite, né, que conduz a que autoridades públicas, e aí eu chamo a atenção para autoridades que integram, por exemplo, o Ministério Público, o Judiciário, são autoridades remuneradas com o dinheiro que sai do nosso bolso, com os mais altos salários da República, para utilizar o direito para negar direito. Esse é o grande problema que eu vejo hoje. São pessoas que têm feito esse uso nocivo do direito, como afirmei anteriormente. Vou ter que interrompê-lo, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professor, pela sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos e com certeza a gente vai falar mais desse tema. Ficamos à disposição. Muito obrigada também, Marla, pela sua presença. Querida, nós que agradecemos esse importante espaço, né? Um tema tão importante que não se esgota aqui. Né, dizer que para nós é um prazer, ficamos à disposição também. Queremos voltar aqui para tratar de outros temas, reforma agrária, produção, direito à educação do campo. Temos tantos outros temas, né? Trazer também coisas positivas que compõem a nossa luta para esse espaço de diálogo com a sociedade como um todo. Agradeço o convite, um abraço. Muito obrigada, estamos à disposição, viu? O Conexões termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente pelo nosso site ou então acompanhar a programação da TV UFG. Eu te espero no próximo debate. Até lá!